Oi, segundo ano, boa tarde. Hoje no nosso livro, volume 3, matéria de história, tá? Nós vamos trabalhar a página 2, 3, 4 e o 5, tá bom? A Pro vai explicar. Registros de histórias. Observe a imagem. Ele mostrou uma imagem aqui pra nós, ó, que é pra vocês verem também, tá bom? Fale um pouco sobre a obra reproduzida. Essa obra aqui, o avô conta uma história sobre tela, né, colorida. Essa tela está no Museu de Belas Artes, em Berna, tá bom? Então aqui tem bastante, é bem campo, bem interior, se você prestar atenção, né? Então tem uma senhora ali escolhendo feijão, dando, acho que milho pra galinha, o vô contando a história aqui pros netos, tem bastante galinha, tem uma moça segurando um balde, tem árvore, então é bem interior mesmo, né? O que o homem retratado está fazendo? Ele está contando uma história para um grupo de crianças, né? Que, segundo o título, são os netos dele. O que as crianças retratadas estão fazendo? Estão assentadas, escutando o vô contar a história, né? Que as pessoas estão contando uma história, né? E é bom também para a convivência, né? C. Em sua opinião, essa história está sendo contada. O que você acha que ele está contando para ela? E cada um usa a sua imaginação e fala, né? Página 3. Histórias que nos contam. A história que as pessoas não contam pode ser imaginadas ou real. Aí aqui tem dois menininhos. O primeiro, a história imaginada, ele tá vestido com um super-herói, tá fazendo uma história imaginando várias coisas. E o outro menino, histórias reais sobre o acontecimento da vida dele. Atividade, você vai responder a 1 e a 2 e a 3, né? Na página 4, está falando aqui para fazer uma troca de ideias com a professora, tá? Com a ajuda da professora, vamos ler o texto. Texto do Pinóquio. Assim que entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e trabalhar no seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginei a sua surpresa ao perceber que eles se mexiam e os olhos fixamente. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco. Mas o nariz, que mal havia sido terminado, começou a crescer. E cresceu. Em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Aí vocês estão vendo na história que tem duas que estão marcadas, tá vendo? Quando ele faz assim, ele põe aqui, ó, o dicionário aqui do lado para vocês entenderem o significado, tá bom? Então aqui, ó, entalhar. Significa cortar a madeira, esculpir, fazer uma forma, né? E fixamente, de modo atencioso. Então ele tava falando que ele esculpiu o Pinóquio e o olho dele ficou fixo, assim, abriu, ficou quietinho, né? Parado no lugar. Esse é o primeiro texto. Texto 2. Eu me lembro. Aos 4 anos andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheiro enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 quilômetros por hora. Então ele deu dois textos. O primeiro texto é uma imaginação. O segundo texto é o real. Na página 5. Com base nos dois textos, converse com o professor sobre as seguintes perguntas. Texto 1. Você pode ser considerado uma história real ou imaginada? Texto 2. Pode ser considerado uma história real ou imaginada? E o porquê você vai colocar, tá? Então, essas três respostas aqui, ó, no A, B e o C, vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa, tá bom? Coloca língua... desculpa. Vocês vão colocar no caderno de história... Página 5, exercício A, B e C, tá bom? Caderno de história, desculpa. Vocês vão responder. A Pro coloca lá explicadinho, direitinho pra vocês, tá bom? Aí aqui embaixo tem outros olhares. Aqui, ó. Tem essa parte aqui, ó, é uma história que eu vou ler pra vocês, tá bom? Para alguns povos africanos, contar a história é uma forma de guardar memórias e tradições. Os griots são pessoas responsáveis por transmitir conhecimento às pessoas mais novas do povo ao qual pertence. Assim, histórias do passado, de famílias, músicas, cantos, poemas, danças, provérbios e adivinhas são passados de geração para geração. Então, aquele é o mais velho, né? Que ele tá na tribo dele.
E aqui ele tá passando os conhecimentos dele de geração para geração. Deve ser filho, neto, bisneto e assim sucessivamente, tá bom? Então essa é a atividade de hoje de história, tá bom? Um beijo e até mais.